Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Seja muito bem-vindo e quero começar logo mandando um abraço para o meu amigo e membro desse canal, Laudemir Filipim, que reclamou. Ele disse: professor, você jamais me mandou um abraço. Bem, aqui está o abraço, Laudemir Filipim. A escrita foi quebrada. Um grande abraço, meu irmão, fique com Deus e logo mais no finalzinho do vídeo eu venho com outros abraços. Muito bem, não tenho nenhuma notícia bombástica hoje. Poderia, né? Poderia falar, por exemplo, do relatório da CPI, mas eu me recuso terminantemente, porque, bem, vocês sabem, é preciso ter muito estômago para isso, ou muito estombo, como dizia o velho Maguila. Não tenho nenhuma notícia bombástica, mas, por outro lado, um grande artigo, um artigo muito bem escrito, chamou minha atenção. Ele foi publicado ontem no Pensador Americano, intitulado O Espectro de um Governo Mundial se Aproxima. Ele foi escrito por Jeffrey Ludwig. O artigo é realmente fantástico pelo seguinte, porque falando sobre a Agenda 2030 da ONU, o escritor nos mostra que 2030 é agora, porque as bases de um governo mundial não só foram muito bem cimentadas, como a construção sobre as mesmas já se faz visível. Estamos quase ali, a um passito de galo, de nos darmos conta, pertencermos todos a um único governo. Bem, falando sobre a Agenda 2030 da ONU, o artigo lembra que em 25 de setembro de 2015, foi aprovado pela ONU, por unanimidade, uma agenda com 91 seções, intitulada Agenda 2030. A agenda cobria todos os aspectos da experiência humana e, portanto, tratava-se, sim, de um governo surgido por decreto, embora não usasse o termo ou a palavra governo. Em vez disso, enfatizava duas palavras. Sim, se você pensou direito e direitos, por exemplo, ou direitos e deveres, enganou-se. As duas palavras-chave que aparecem em todo o documento da agenda são necessidades e sustentabilidade. Aqui eu preciso fazer um parênteses. Nós já tratamos da Agenda 2030 da ONU em vídeos bem passados, bem remotos aqui nesse canal, mas sempre com ou debaixo de um espectro da teoria da conspiração, por exemplo. Esse é um tema que sugere imediatamente teoria da conspiração. Mas se olharmos hoje com cuidado, com tudo o que tem acontecido, veremos que ela é tudo, menos teoria da conspiração. Por quê? Porque fundamentalmente apoia-se em três grandes pilares, como, por exemplo, uma identidade supranacional. Sim, porque quando falamos em governo mundial, temos que pensar num único governo, ou seja, num planetinha inteiro sem fronteiras. E isso implicaria, claro, numa identidade transnacional, numa identidade que permitisse a qualquer cidadão de porte da mesma ir, por exemplo, de Paris a Pequim sem nenhum problema, ou de Pequim a Nova York sem nenhum problema. Isso implicaria, claro, num documento transnacional ou num documento global, provando que tal cidadão é, sim, global. Bem, outro grande pilar desse governo mundial seria uma moeda única, por exemplo. Todo mundo já sabe que tudo está caminhando para uma implosão econômica, ou financeira, ou monetária. Isso é um assunto decorrente hoje
na mídia internacional, principalmente por especialistas em economia, há sim uma perspectiva de que isso venha a acontecer, a derrocada econômica global e depois uma nova economia. Portanto, estamos falando não do grande reset propriamente, mas de uma hecatombe econômica que provocaria o grande reset. Mas o mais importante, talvez, é o terceiro pilar. E esse se apoia justamente uma religião global, por assim dizer. Mas atenção, não religião propriamente, e sim algo que coloque numa única cadeia de acontecimentos ou debaixo do mesmo teto todas as necessidades humanas, as mais diversas. Explico melhor. Algo que pudesse colocar cristãos e budistas, por exemplo, debaixo do mesmo teto, por estarem esses direcionados a um único fim, a uma única finalidade, baseadas numa única necessidade. Acho que já ficou um pouco mais claro. Sim, as religiões seriam superadas por uma única necessidade humana. Hoje, bem sabemos, a necessidade do cristão é salvar-se. Não ele propriamente, mas por Cristo, em Cristo e com Cristo, ir aos céus. Já do budista seria, por exemplo, encontrar o nirvana. São diferenças que dificilmente seriam equacionadas não houvesse antes das particularidades religiosas de cada um uma necessidade geral. Bem, a Agenda 2030 parece conseguiu encontrar uma necessidade geral que nos colocaria a todos dentro do mesmo barco, como, por exemplo, a necessidade de salvar o planeta, já que hoje é comum pensar-se que se alguém, por exemplo, lá em Manaus, jogar uma cestinha de lixo, um saquinho de lixo no rio, afetaria o ar, o oxigênio do cidadão que respira em Nova York. Já somos capazes de imaginar que sim, um espirro dado em, por exemplo, Bagé, no Rio Grande do Sul, pode trazer germes aqui para o oeste do Paraná. Estamos pensando mais ou menos dentro desses recortes. E isso implica que o terceiro pilar da revolução global já foi assimilado. Nós estamos vivendo numa única casa, que não pode ser de propriedade particular deste ou daquele. Porque se alguém que espirra em Bagé afeta um cidadão que mora no oeste paranaense, isso quer dizer que não existe fronteira entre Bagé, o Paraná, Paris, Pequim, é tudo uma coisa só e não pode pertencer a ninguém. Então, deve haver um comportamento igual em todos os rincões da Terra. Perceberam? É claro que isso quer dizer também, entre outras coisas, o fim da propriedade privada. Pois é. Então, são esses três pilares. Uma identidade mundial. Imaginem, é claro, hoje já é um pouco mais fácil imaginar, não é mesmo? Vamos supor, por exemplo, que daqui a pouquinho, para deslocarmos-nos 10, 20, 30 quilômetros, ou 1.000 quilômetros, ou 10.000 quilômetros, precisaremos de um documento padronizado, que valha igual, tanto aqui no Brasil, quanto na França, na Alemanha, na Índia, na China, no Japão. Perceberam? Uma espécie de passaporte. Pois é. Difícil imaginar que isso já está implantado ou em fase bem adiantada? Não, claro que não. A nova moeda, aquela moeda que seria única, também já não é tão difícil, embora, sim, exista a resistência natural dos sábios da economia, que admitem a possibilidade, mas, evidentemente, não podem afirmar ou dar um prazo para que
os banqueiros mundiais, os donos do dinheiro do planeta, apertem o botão da bomba atômica econômica. Ninguém pode dizer, ou ninguém quer dizer, que isso irá acontecer com certeza. Mas, como as coisas são assim, um tanto quanto lentas, progressivas, já está em curso, e isso ninguém pode negar. E a questão da necessidade humana também está em curso. Necessitamos salvar o planeta. E, portanto, esta propaganda será a mais forte nos próximos dias. Como tudo isso aconteceu assim de repente? Em relação à identidade transnacional, a esse documento internacional, é claro, podemos associá-lo diretamente ao problema pandêmico, se é que me entendem. Mas outros também. Quando pensamos que daqui a pouco a economia global poderá simplesmente explodir, ou melhor, implodir, temos que pensar na quebra da cadeia do abastecimento global. Por que será que, de repente, ninguém mais consegue comprar um produto como uma geladeira, principalmente lá nos Estados Unidos? Porque tudo isso está parado nos portos ou ainda não saiu das fábricas, das linhas de montagem. Parece que tudo foi perfeitamente orquestrado. O projeto pandêmico quebrou esta corrente, esta cadeia de abastecimento. E em várias pontas, ou em várias partes. Falta mão de obra, claro, mas também as legislações estaduais dificultam, por exemplo, o livre circular de caminhões de entregas, aqueles que vão dos portos, pegam os produtos e levam para os estados, para os comércios, para as cidades. Tudo isso foi afetado. E aí, se você olhar para a Agenda 2030, verá que, bem, era preciso fazer alguma coisa para criar uma nova economia, como, por exemplo, destruir esta cadeia quase orgânica de distribuição de bens e alimentos. E foi o que aconteceu. Difícil imaginar? Ainda? Teoria da conspiração? Bem, e a religião mundial, então? Pois é. Hoje, a necessidade do judeu, ou do cristão, ou do muçulmano, ou do budista, ou sabe-se lá de quem, não significa mais nada. Temos uma única necessidade, já disse: salvar o planeta. Não é por acaso que a igreja de Bergoglio, por exemplo, argentino Bergoglio, tirou todos os santos, está tirando o sacrário e colocando montes de terra no lugar. Voltamos às priscas eras do paganismo, da divinização dos objetos inanimados, dos ídolos. É isso mesmo. Duvida? Tá difícil de acreditar? É teoria da conspiração? Pois é, eu vou ficando por aqui, mas ainda tenho que terminar os abraços. O João Marcel, por exemplo: bom dia, professor, sou de Brasília, capital do roll, reticências. Mas isso não me orgulha. Se quiser mandar um abraço aí, professor, kkk, manda. Pois é. Então vai um abraço para o João Marcel, da capital do roll, quer dizer, de Brasília. Ele termina dizendo: quem é que dá esses títulos de capital disso ou daquilo, só para nós pensarmos um pouquinho? Ele estava se referindo a outros dois amigos aqui do canal, o Verniano de Jaciara, que disse que Jaciara é a capital dos esportes radicais e das cachoeiras, e também o Augusto Alves de Birigui, que disse que Birigui era a capital do calçado infantil. Então ele resolveu inovar. Ele é de Brasília e disse que Brasília é a capital do roll. 3 pontinhos. Abraço, João Marcel. Quero também mandar um abraço para o Robson Barroso. Professor, essa do profeta Zacarias foi muito boa, mas por favor continue trazendo a verdade, pois para assistir fantasia eu volto a ver a TV Globo e Bandeirantes. Mande, por favor, aquele abraço para mim. Robson, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Então tá aí. Abração, Robson.
Abração à Ilha do Governador. E, finalmente, um abraço para o Marcos Martinelli de Almeida Fonseca. Manda um abraço a Lençóis Paulista, cidade do livro. Cidade também de origens Lessa, diz o Marcos Martinelli, de Almeida Fonseca. Então tá aí, abraço Marcos e abraço Lençóis Paulista. Por enquanto é isso. Este tema de hoje foi só uma pequena introdução. Aliás, quero lembrar aos amigos, estou preparando um curso de História e, evidentemente, passarei também por esses temas de forma mais detalhada, mais detida, mas eu volto ainda a esse tema. Por enquanto é só uma pequena introdução. Até depois.